O plenário aprova o projeto que faz mudanças no cadastro positivo, uma das matérias mais polêmicas das últimas semanas aqui no Legislativo. A gente conversa agora com a repórter Aline Machado, que fala ao vivo do Salão Verde. Aline, boa noite. Como é que essa mudança no projeto do cadastro positivo altera a vida de todos que pagam contas, de todos nós? Boa noite, Keila. Boa noite a todos. Então, essa é a pergunta que todos fazem. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu, como consumidora, faça uma compra num valor X e que eu pague essa compra, claro. Então, a minha nota é X. Agora, digamos que eu também, consumidora, faça uma compra no valor 2x, uma compra com valor muito maior e que também eu pague essa compra, claro. Então, a minha nota vai ser 2x, muito maior. Faz sentido que para uma consumidora que gaste mais e pague mais, que os juros sejam menores, no caso, consumidor ou empresa. Essa é a ideia por trás do cadastro positivo e essa é a ideia propagada pela base governista. Já os partidos de oposição, eles ressaltam a ideia de que se a pessoa ou a empresa teria um estímulo para comprar mais, que isso poderia acabar virando uma bola de neve, como aconteceu com a crise econômico-financeira de 2008 lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um cadastro muito parecido, é um cadastro positivo que dá uma nota para o consumidor. Então, você teria juros mais baixos se você tem um histórico de muitas compras. Quanto maior o valor da compra, e claro, se ela é paga, mais fácil de você fazer uma nova compra e ela vai custar mais barato para você. Também existe o argumento da oposição, Keila, de que os dados poderiam vazar numa quebra de sigilo. Por exemplo, a gente usa os dados do cadastro positivo para fins de crédito, mas digamos que esses dados vão parar em outros lugares com outras empresas. Então, esse é um dos argumentos da oposição. Nós temos ainda, esse é o texto principal que foi aprovado hoje, mas nós temos ainda 11 destaques, que são as sugestões de mudanças ao texto. Esses 11 destaques ficaram para a semana que vem e o relator Walter Ioshi, do PSD de São Paulo, ele fez uma mudança no texto. Semana passada ele já havia feito várias e ele fez uma mudança no texto hoje em plenário para tentar contemplar os partidos de oposição. No artigo 6º do texto dele, ele diz, então, que depois de 24 meses de vigência da lei, ou até 24 meses, que o Banco Central deve enviar um relatório ao Legislativo com os resultados da implementação dessa nova lei do cadastro positivo. E que, então, o Congresso Nacional, Câmara e Senado poderiam reavaliar se o cadastro positivo vale a pena ou não. Então, só recapitulando, o cadastro positivo será concluído semana que vem, ficaram 11 destaques, já foi feita uma movimentação, uma mudança no texto e para a semana que vem também fica uma medida provisória que seria votada ontem e não foi, que é a medida provisória 811, que trata da venda direta do petróleo pré-sal por uma empresa pública do governo em regime de partilha. Keila. Aline, nas semanas anteriores houve muita obstrução por parte das bancadas de oposição em relação ao mérito do projeto do cadastro positivo. Para a votação dos destaques na semana que vem, há previsão da continuidade dessa obstrução? Os debates devem ser acalorados também, como foi do texto principal? Sim, as sugestões no texto do cadastro positivo são várias, são de partidos da oposição. Eu vou recapitular aqui todos os partidos que fizeram sugestões de mudanças no texto. O Partido dos Trabalhadores, ele fez 3 sugestões de mudanças, Solidariedade, uma sugestão, PDT, uma sugestão, Partido Progressista, uma sugestão, PSB, 2 sugestões e o bloco PTB, PROS, mais 2 sugestões. São todas sugestões que, em parte,
foram contempladas pelo relator quando ele colocou essa mudança no texto hoje, para que o Congresso Nacional ele tenha alguma possibilidade de mudança na lei depois de 24 meses da vigência da lei. Mas, em relação à sua pergunta, sim, a obstrução continua e vai continuar na votação de todos esses destaques que ainda podem mudar a proposta original, mas que é muito pouco provável, dado que o quórum é de maioria absoluta, como a gente viu aqui hoje. É um projeto de lei complementar que exige 2 turnos, a tramitação é parecida com a proposta de emenda à Constituição e o governo conseguiu mais de 257 votos, como nós vimos, ele foi aprovado com 273 votos. Keila. Obrigada, Aline, pelas informações. Vamos aguardar a tramitação.